E aí galera, tudo bem? Então seja aqui mais uma vez em um novo vídeo, uma nova série do canal, que vai ser uma ideia de destrinchar decks, dando uma masterclass, trazendo jogadores experientes com essas estratégias, para que eles possam falar sobre a experiência deles, compartilhar conhecimento e agregar na comunidade. Nesse vídeo eu tô trazendo meu amigo Paulo, que é um jogador assíduo de Adventure. Se Olá, introduz aí. pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem tudo isso aí. Posso continuar, Pode então? continuar, pô. Tá. Eu me chamo Paulo, eu comecei a jogar na BT 23, mais ou menos, ali, 23 para início da BT 24. Eu comecei de Omnimon, o Nokia. Daí eu gostei porque é um deck bem simples e o Omnimon é forte. Pô, eu como fã do desenho, assim, fui logo no Flavor, né? Por mais que era um deck meio chatinho de montar, mas o pessoal da comunidade foi me ajudando, eu acabei montando. Depois eu montei o Jazzmon, que é um deck agressivo assim. E hoje eu jogo de Adventure, assim, é o meu deck principal, deck do coração, deck pet. Acabei pimpando ele quase todo, falta uma cartinha ou outra, assim, mas hoje é o meu deck, assim, é o deck que eu curto jogar. Inclusive, se quiserem ver os pimps do nosso amigo Paulo, eu vou deixar o link do nosso canal da comunidade de Maracaju, em que ele fez deck profile do top 3, não foi? Ih, eu peguei top 3. Que ele fez no Não, semanal daqui. Um deck lindíssimo, todo bonito. De cegar os olhos. muito obrigado, agradecido. E agora que você já falou um pouquinho sobre sua carreira no jogo, eu gostaria de saber, por exemplo, que eu acho interessante isso, né? Qual seria seu perfil de jogador em card game? Tá. Bom, eu venho do Dragon Ball. Eu jogo Dragon Ball Fusion World, né? Que é um outro jogo da Bandai. E assim, eu sempre gostei de jogar com decks muito agressivos. Acho que o Omnimon talvez, mas o Jazzmon eu gostei muito de jogar, que é um deck extremamente explosivo e ele é bem frágil. Eu gosto de decks assim, que tem esse desbalanceamento, assim. Nos outros jogos também eu adoro jogar de deck agro. Eu não me apego muito ao meta. É claro que, né, a gente tenta jogar com algo que seja viável, mas pô, se eu gostar, eu vou lá e jogo, não tenho muito esse problema. Mas eu me considero assim, um jogador de linhas agressivas e a minha lista vai mostrar isso. Aí, a partir disso, com o seu perfil coletado, como seria a estratégia, por exemplo, do Adventure? Como você definiria ela? Tá. O Adventure, assim, ele é um deck que, pô, daria para falar horas e horas, porque inicialmente ele foi bom. Aí a minha visão, depois de um tempo jogando com o arquétipo, os starters meio que são feitos para jogar no nível 5, né? E eles impactarem o jogo, dando the Digivolve, bounce, né? Devolvendo pro fundo do deck, enfim. E hoje, com, com a adição das cartas da D1, o deck ganhou os top ends absurdos, né? Que é o Metal Garurumon, o Wargreymon e o Omnimon, que é incrível, assim, a carta é absurda. Só que eu acho que acho, toda, assim, acho que vai de gosto, assim, o deck realmente, o arquétipo é muito versátil. Porém, eu acho que ele tá meio defasado, eu acredito que ele esteja defasado por conta de, por exemplo, searches que a gente vê. Hoje em dia, a maioria dos searches, os atuais, pegam duas cartas, cartas com emoving, fazem algum efeito legal. Então, eu acredito que o deck ele recebeu um suporte, mas ainda falta, sabe? Então ainda tem onde agregar no deck no futuro, né? E principalmente Eu também agora acredito, com as duas cards, né?
Muito, muito. Com o tempo a sua hora deve Eu, chegar. eu optei por jogar com uma versão onde eu consiga fazer os nível 6 de maneira rápida, pelo menos o mais rápido que eu conseguir, para chegar no Omnimon de maneira consistente. Porque quando você faz um Omnimon, você tem um bicho enorme na mesa com decode para dois. Com decode não, com partition para dois nível 6 que tem um play muito forte. Então, a minha ideia. A minha ideia de jogar da minha estratégia é essa. Montar os nível 6 rápido e fazer o DNA pro Omnimon. Um próximo tópico que eu gostaria de pontuar, que Tá. como o Advent tem uma natureza muito toolbox e uma gama de cartas que você pode usar para cada formato muito grande, tem vertentes diferentes do deck, né? Você pode variar, por Sim, exemplo, a X9, querer brincar de Alteres. Você tem essa sim, versão mais focada na sua carta da D1. Tem também gente que não joga muito com os nível 6, prefere jogar como era antigamente, focando no nível 5. sim, Pessoas que focam com a option da coragem, né, que é a option preta. Ou até a sim, Memory sim. Boost. O que é que você tem a falar sobre, por exemplo, das vertentes do deck? Por exemplo, eu acompanhava bastante. Eu ainda acompanho o Discord do Digimon. Aí tem vários canais assim do pessoal comentando sobre vários decks. Eu gosto de ver assim as discussões sobre Adventure e tipo não tem um veredito assim sobre o que é melhor. Vai mesmo do gosto pessoal, sabe? Por exemplo, como você falou, tem gente que joga com os níveis 5. Os níveis 5, por sua vez, aí a galera já utiliza a configuração de temas diferente. Por exemplo, gosta de usar os que dão blocker, né? O Easy Tie que dá blocker. Jogam com menos ties. Jogam com menos temers da D1, porque a ideia é você fazer o nível 5, então meio que não tem tanta necessidade de você ter o Easy Tie vermelho e verde, por exemplo, tá ligado? Usam as options, porque como o seu top end ele é o nível 5, ele sai da mesa, você já faz um outro para atrapalhar a vida do cara. Eu acho legal, mas assim, não é o meu jeito de jogar, entendeu? Por isso que eu acabei optando por essa versão mais direta. Justo, eu acho que a partir daqui. Ah, tem mais alguma coisa pra agregar? Não, eu ia falar que assim, pô, brinquedo novo tem que usar, né? O Omnimon é absurdo, não dá pra jogar sem. Ainda com 12 mínimo SP, pô. Não, mas aí foi conseguido com paciência, dá pra jogar com os regulares, já dá pra jogar com os regulares. Não, Eu mas tenho com todas SP as tem que artes. estampar na cara do oponente, pô. Não, mas não precisa também, não precisa, não precisa. Ou Dá você pra bota na jogar com mesa e a regular. pessoa concede. Nada, já perdi com ele já na mesa já. Mas o nosso jogo de Lucemon contra Adventure, pô. Você fez um Minimon e assim jogar carta assim em mim na mesa. Como se ela desse dano físico. Ju- Mas a Justo, partir justo. Mas disso a gente pode ir já pra decklist, eu acho, né? Ou tem mais alguma coisa pode, pra pode. agregar? Não, não, dá pra ir pra Aí eu vou decklist. passar, por exemplo, na ordem, porque o Brasil bota Tamer primeiro, depois Digimon. Tá. Mas eu vou do nível 2 até o nível 7, depois pros Tamers. Iria pra Option, mas não tem, né? Não, Aí eu vou começar pelo ovo. Não tem muito o que falar Tem dele. tem um motivo até pra falar, porque não tem option. Ah, não, Não Option tem option. sim. Mas no caso, quando eu falei não tinha motivo, era do ovo. Sim, sim. Não, não, é o seguinte, eu particularmente não uso option porque não dá pra você jogar com o TK e MET da D1, o azul e amarelo. Você só joga cartas de Adventure e option parece que você usa. Então meio que dá uma travada assim nas suas possibilidades. Então eu preferi não usar. E eu acredito que a option preta meio que você não tem tempo para usar. Eu acho que o jogo tá muito rápido. Então eu acho que não dá tempo para você gastar 3 de memória para dar 2 draw e repor um possível nível 5 que saia da mesa, sabe? Eu prefiro gastar esses 3 de memória para fazer um timer para setar o meu jogo.
Mas vamos falar da lista agora, né? Uhum. Eu Tá, tava pra deixar por último, mas aí eu pergunto um negocinho lá pra frente depois. tá bom. Começando com o Tsunomon. Bom, o Tsunomon, eu acho que é o melhor egg, né? Não é como se tivesse muitos, porque você consegue recuperar alguma peça do trash, então ele acaba sendo útil. Por exemplo, como eu só uso dois Omnimons, tem partidas que ele cai no trash porque ele veio da segurança, ou sei lá, eu pego ele ou reutilizo alguma peça. Até mesmo o Rookie que eu evoluo da Breed e bato para atacar para comprar carta com Tai e pego ele de novo, entendeu? Ele é bem bom. Bem bom, não tem muito o que dizer. E também comparar com Já a os. concorrência é fogo, né? É, O Coromon é triste. justo. Ainda pros O temas agora. O Match tema. GTK. Opa, eu fui pro tempo por causa do Brasil, mas certo era ser Digimon. Tá, Se quer fosse pra ir começar pra pelo Digimon, Digimon? seria o Comum. Aqui. O comum eu coloquei porque o meu coach, salve João Lucas, me perguntou se eu já tinha testado. Eu olhei assim, pô, não. Eu achava que o deck era muito inconsistente. Não que ele seja uma máquina de consistência agora, mas eu sentia muita falta de buscadores no deck. Porque o deck só tem as 4 Biomon, né? E, e a Biomon é uma carta que geralmente ela vai pegar em uma carta só. Né? Às vezes ela acerta duas, mas não é tão confiável. Aí eu acabei testando ele e eu gostei bastante, porque primeiro, se você abre com ele na mão, você passa o cara pouca memória, passa o cara um é muito bom, porque se você prestar atenção, o deck todo é custo 3 para cima, então você acaba passando muita memória no turno 1 pro cara, e abrindo de Ukomon não. Passa ele a 1, já tem um Sunshine garantido na volta, racha o egg, e consegue fazer mais rookies, então você acaba dando mais draw, tipo, ele encaixou como uma luva assim no deck. A Biomon, Uma como eu falei um perguntinha pouco, sobre o Comum. diga. Indo segundo. Você comentou indo primeiro, né? Com o Comum indo Aham. segundo. Porque, por exemplo, alguns decks que usam ou deixam de usar o Comum é muito por Hum. conta do segundo turno. Que ele pode acabar sendo uma Ah, carta morta, ou acabar prejudicando, mas ficar ajudando ao longo do tempo também. olha, quando eu vou segundo, eu faço ele independente pelo fato de eu ter poucos buscadores. Então, um dos problemas do deck, adiantando só um pouquinho, é que se você não mantém um número de evoluções constantes ou ataques com Tai, a sua mão vai acabando. Então acho que ele é uma carta boa inicialmente, assim, ali no começo do jogo, nos primeiros turnos. Eu acho que independente você tem que fazer, se você for em primeiro ou em segundo. Então, assim, é uma carta que eu gosto de usar, independente do turno que eu. Se eu for em primeiro ou for em segundo, eu uso. Acabo usando. Só isso? E ao longo do jogo você sente que ele prejudica a qualidade das mãos? Não, acho que não. Cara, assim, é um preço a se pagar, sabe? Tipo, ele não é perfeito, mas é o que temos, sabe? Justo, justo. E nesse deck também ele ajuda no tempo, né? Você não perde tempo, muito tempo com ele. Isso. Porque tem alguns Sim. decks que eles precisam jogar rápido e por isso acabam usando o comum, porque eles, entre aspas, perderam um turno. Tipo, velho. E eu acho que isso vai entrar um pouco nos problemas que eu acho que o deck tem, tá ligado? Uhum. Mas, tipo, a Biomon, falando dela, né? Não tem muito o que falar. Ela é o buscador do deck, pega de uma, duas cartas, é o que a gente tem. O Agumon e o Gabumon, né? Os Warper, Os que STs. ele entra. Se você tiver uma. Se o oponente tiver um Digimon de 10 mil de DP ou mais, ou se você tiver três cores, ele vai direto pro nível 6, né? Pô, ele tem um de cada que é porque eventualmente você vai conseguir fazê-los com a Angelmon ou com o Tai Easy da AD1. Em algum momento você consegue fazer isso.
Então, um só pra. Se vier, ele Uhum. soma, se não vier também não faz falta. Isso se encaixa nos dois. A Palmon, porque draw nunca é demais. E em alguns momentos dá pra você trachar os nível 6, o Wargreymon e o Metal Garurumon, pra poder dar assembly no Minimon. Então, é útil. De nível 4, Só pra finalizar o nível acaba o 3 ritmo. rapidinho, Tá, duas coisinhas. Primeiro as diga. ratios, né? Porque, por exemplo, você Tá, roda 3 Ukomons, 4 Biomon, um de cada Warp e 3 Palmons. Por que tá. essa escolha? Bom, eu jogando eu ficava meio frustrado porque eu achava que o deck tinha pouco nível 3. Antes eu jogava com 4 Biomon, 4 Palmon e um de cada Warper, né? O Agumon e o Gabumon. Só que eu sentia que o deck ficava. Ele era inconsistente e eu sentia que tinha pouco Rook. Tipo, porque o draw que você faz do ovo lá na Breed, ele é importante. Porque, como eu falei, como o deck não compra muito, então, assim, todo draw que você tem é crucial, às vezes, sabe? Pô, tem partida que, às vezes, é a peça que falta, você compra ali numa Digievolução que você faz. Então, tipo, é útil. Aí, como eu falei, me, me apresentaram o comum. Eu falei, cara, vou tentar. Aí eu peguei, diminuí a Palmon, porque assim, ela não é tão boa assim. E deixei 12 Rooks, porque com o comum você também quer ter Rook para aproveitar o hatch do ovo, né? Então, assim, você sempre quer ter Rook na mão. Então, acho que 12 é um número legal, tá ligado? 12 também é um número bem padrão, né? Muitos decks costumam usar 12. Geralmente é entre 10 a 12. Cara, então, aí foi algo de feeling mesmo. Eu não... Essa lista daí eu fiz da minha cacholinha. Tipo, eu fui jogando, fui testando e é a parte dos jogos que eu mais gosto, assim, de TCG, inclusive. Eu gosto de montar deck, testar, jogar, ver se funciona e ir aprimorando. É o que eu gosto de fazer. Então, eu achei que o número ficou bom e ficou desse jeito, entendeu? Uhum. E última coisa que eu gostaria de falar do nível 3 é que agora nesse mundo de dual cards e artes de Digivolve, né? Os nível Uhum. 3 de Adventure eles citam que é da mão, né? É, A evolução. Então, por exemplo, se receber futuramente um Argreymon, um Metal Garuru que faz arte de Digivolve, você não pode evoluir. é, tem esse probleminha aí, essa questão. De longevidade. Mas, Mas acontece. Vamos pro mas, nível 4. tá. Nível 4, pô, padrão. Bidramon Eu, primeiro, né? E a Togemon, que são dupla, né? isso. Elas fazem a mesma coisa, né? Que elas são nível 4, que se você tiver 3 cores ou mais, eles evoluem para o nível 5 de graça. 4/4, porque você não pode usar mais. E a herança delas é importante até certo ponto, porque a gente tá num ponto do jogo que os Digimon são muito grandes, então você ter muito DP é importante. Quando você vai batalhar com. Pô, já joguei contra a Vortex, consegui passar por cima, contra esse reboot novo de pô, 19k. Contra Digimons grandes, assim, no geral, é bem importante essa herança. E eu não uso os outros, né? Porque tem o Angemon e o Kabuterimon. Porque são ruins. Eu já testei, assim, não consegui me adaptar, pelo menos. Porque é o que eu falei do Power Creep, assim, são cartas antigas. A ideia deles é boa, de você desenvolver por dois, e se você tiver um ou menos Tamers, você joga um Tamer da mão, só que eles só fazem isso no Desenvolve. Então,
não dá pra você dar hard play, né? Pra usar o one play, então assim, são ruins. Não, infelizmente não dá pra usar, na Ah, minha opinião. e agora com TS, esses nível 4 que jogam Tamer tem um play também, né? Exatamente. Então, assim, chega a ser triste, porque as cartas só são velhas mesmo, Eu assim, acho que só também pra são... sua proposta, você perde tempo evoluindo pra ele, né? Tempo não no sentido de segundo, de É, métrica, mas assim, porque, do embalo do jogo, né? Porque você tem que é, evoluir atrás, promover, evoluir na frente pra poder se aproveitar do efeito. Às vezes era melhor só é, ter jogado o Tamer no primeiro turno. é porque, tipo, se você tivesse... Que aí realmente é algo a se testar, mas, sei lá, você jogar o Tai, por exemplo. Um Tai por 2, ou na volta você faz o Easy você já dá play de alguma coisa e você consegue evoluir para o nível 5 de graça. E você vai perceber que os nível 5 vão para o nível 6 de graça. Então, assim, talvez não fosse tão ruim, mas, né, não dá. Só se a gente tivesse a carta para saber. Acho que Não nível sei se você 4 entendeu o finaliza, né? raciocínio. Uhum. Sim, sim, sim. É assim, tem aquela Gatomon lá, que dá sec menos, não play, e tem efeito de É, segurança. ela eu não testei. Tem um colega lá da local, Antônio, que ele testou, ele achou legal. Porque assim, ela cai na mesa, né? Então, velho, é de se testar. É porque, sei lá, eu acho que pra proposta do meu deck eu quero chegar no minimum o mais rápido possível. Então, não acabei não usando. Ela tende a ser mais defensiva também, mas pra controlar os danos. Uhum, sim, Que não sim. é a proposta do seu deck, né? Não, E não, não. acho que isso cobre todos os nível 4 mesmo. Ainda pros nível 5, que acho que é a parte mais interessante do deck. Tá. Ó, nível. Então, aí é onde vem. Eu acho que é onde destoa mais a personalidade do baralho em si, né? Para cada pessoa que joga de Adventure, porque cada um tem um ratio, a distribuição de Digimon ao seu gosto. Por exemplo, eu já joguei com vários nível 5. Por que eu cheguei nesses? Eu uso 2 Metal Greymon do SP, porque The Digivolve é algo incrível no jogo, ainda. Bom, hoje menos, porque o jogo está empesteado de imunidade, né? Mas ele ainda é útil. Eu uso 2 Alteros Mode e 2 Sagitários Mode, né? O Erigarurumon e o Metal Greymon da X9, porque quando eles veem a contraparte sendo jogado ou evoluindo, eles evoluem de graça para o nível 6. Né? A galera tá mais acostumada com ping-pong porque é o que abusa mais, mas você consegue fazer pro Adventure, né? Pro Metal Greymon ou pro Metal Garurumon e pro Orgrimmon. Só que eles também evoluem se eles veem os seus tamers entrando, seja o Tai ou o Met. E você acaba abusando disso com o Met ITK azul e amarelo, ou você cicla o Tai secreto. Você pode fazer a habilidade do Tai secreto para jogar outro Tai secreto e o Metal Greymon evolui de graça. Tá ligado? Então, assim, você consegue fazer os nível 6 de graça, praticamente. E a Angelomon, ela tá aí porque ela é meio que um coringa, né? Tipo assim, pô, eu não tenho a contraparte. Pô, mas você tem a Angelomon, ela evolui de qualquer forma, e assim, ela vai evoluir para qualquer nível 6, então não precisa exatamente ser do Erigarurumon pro metal, enfim. Não sei se ficou muito bem explicado, mas ela é para você ter uma liberdade maior, para você evoluir o que você quiser, como você quiser, para eu não ficar muito dependente de usar só o X9, sabe? Isso um E pouco. você Pode continuar. diga. E se você tiver o nível 6 e assim você precisa resolver uma mesa muito difícil, dá para você fazer ela e evoluir o nível 6 pro Omnimon de graça
Pra não passar uma tonelada de memória pro cara. E você consegue resolver a mesa do cara também. Eu já fiz isso algumas vezes e, tipo, ajuda bastante, sabe? Deletar option, enfim. É uma jogada possível, tá ligado? A pergunta que eu ia É... fazer. Ah, tem mais alguma coisa? Diga. Não, você Não, queria agregar assim, mais? dá... a minha escolha é essa. Mas, assim, do top N dá pra colocar N coisas, sabe? Por exemplo, eu já testei Kabuterimon pra atacar mais vezes. Eu já testei Zudomon pra devolver nível 6 do TS pra mão. Deixa eu ver. Eu já testei Lilimon pra dar bounce pro fundo do deck. O problema que eu sinto é que, por exemplo, às vezes um é útil numa match e o outro não, e meio que você fica refém porque as rates são pequenas. Tá ligado? Por exemplo, se você tá jogando contra TS, o Metal Greymon de Digivolve não é tão interessante porque ele vai dar hard play na Minerva, nos nível 6 lá, e tipo, o Digivolve não serve pra nada. Em contrapartida, se você tem o Zudomon, ele não é tão legal contra o Estiraco, por exemplo. Não que tenha alguma coisa que seja boa contra o Estiraco, mas, enfim, já o Metal Greymon é melhor. E fica nessa, sabe? Então de jovem é Aí, excelente contra o Estiraco. não, então, perfeito. Contra o Estiraco, Digivolve na cabeça dele. É por isso que eu uso 2 ainda, assim. Eu acho que é um número legal. E pela proposta do meu deck, assim, tipo, o Metal Garurumon, o Eri Garurumon, ele viu. Se ele vê tanto o Greymon, o Metal Greymon do Starter, quanto o da X9 entrando, ele evolui pro Metal. Então, é mais uma forma dele ir de graça pro Metal, sabe? A ideia aqui é realmente, assim, eu rushar os nível 6 o mais rápido que eu posso para poder finalizar a partida, né? Você geralmente você vai checar pegando gancho, né? Para os nível 6. Posso falar dos nível 6? Quais são bestas só que o Metal Greymon é do BT21, na verdade. Ah, oh, perdão, Não, é BT21, perdão, besteira, perdão, perdão. besteira, besteira. Agora indo pros nível Mas tá 6, certo. né? Esses dois bichos lindão. Pô, eles são maravilhosos, assim, mas puxando o gancho para eles, o Orgreymon, pô, ele é agressividade pura. Entra deletando alguma coisa, Peace Raid, segurança mais um para cada 3 cores. Então, assim, geralmente ele checa 2 sozinho. No mundo ideal, ele checa 3. E uma coisa que é importante, ele faz alguém bater no fim do turno. Então, por exemplo, você checa no mundo ideal, ele checando 3, o Metal Garurumon 2, você dá hard play no nível 5, né? E bate com ele. Se você tiver 6 cores, isso é no mundo ideal. Nem, claro, como é ideal, nem sempre acontece. Inclusive, não acontece muito. Mas, por exemplo, ele já checa 2, já limpa 2 bichos, né? Deleta um e dá raid no outro. O Metal Garurumon, ele já é um pouco mais defensivo, né? Ele entra congelando coisas a partir de quantos temas você tem, de quantas cores de tema você tem. Então, geralmente, você vai congelar 2 coisas, mata o nível 5. Ele tem bloco, evade, então, assim, ele é bem defensivo, ele é bacana quando você tá meio atrás. Aí, a ideia é essa, você checa, sei lá, duas com Orgrimmon, 2 com Metal Garurumon e faz as jogras com o Omnimon, limpa o que sobrou da mesa do cara, tracha a segurança e ganha, né? E bate no 0. A proporção de 3 e 3 é porque eu acho que os níveis são muito pesados, então eu acho que não tem necessidade de usar 4, por exemplo, sabe? Eu acho que eles vão vir naturalmente, independente de se vier só
Wargreymon ou só Metal Garurumon, eles são bons e se bastam. Acho que falou muito bem dos de vocês, inclusive, né? A única coisa que eu ia comentar é que você falou que o Wargreymon é muito agressivo e o Metal Garuru defensivo, mas o Metal Garuru igualmente checa duas sozinho. Sim, é porque assim, quando você tem o Wargreymon, ele ele consegue checar 3. E se você faz ele embaixo do Metal Greymon da BT-21, ou se você faz ele pela Angeomon, ele tem Alliance. E tipo, uma coisa que dá para você fazer é evoluir. Você faz o Alliance, então ele checa 4. Sabe? Isso com Ou 6 dá para cores, você. né? Sim, Ou com 2 com Alliance. 6 cores. Ou com 2 Alliance também. Apesar que não é muito fácil você ter mais corpos na mesa, porque essa versão que eu estou usando aqui, eu usava o Ace, né, o Metal Garurumon Ace. Só que eu percebi que ele era meio demais, sabe? Tipo, ele entrava na mesa, meio que a partida já estava ganha, então tanto fazia, sabe? Era só um overflow que você tinha. E esse não, tipo, esse você ainda tem a herança quando você vai pro Omnimon. Então eu acho esse melhor. Eu acho que os Ace, pra mim, eles não tem mais espaço no jogo, pelo menos por enquanto, sabe? Isso tá uma mecânica bem esquisita mesmo. Mas pode ser uma discussão para outro vídeo, talvez. Tá. Sobre o Minimon, você tem mais alguma coisa curiosa para falar sobre ele? Mas você citou do Assembly, né? A possibilidade do Assembly. Tipo assim, o Omnimon, pô, a carta é absurda, assim, faz 1 milhão de coisas e quando ele ainda é deletado, ele, né, joga os 2 nível 6 na mesa. Como eu falei antes, dá para você, se você tiver um nível 6 e você tiver a possibilidade de fazer um Geomon, você consegue evoluir um deles para o Omnimon só para resolver a mesa do oponente. Você consegue dar o Assembly, né? Caso os nível 6 forem pro trash, você não tiver uma maneira viável de recuperar. Então, pô, a carta é muito forte. Eu uso 2 porque eu acho que você não vai fazer mais de um na partida, realisticamente falando. Você vai fazer um, né? Então, acho que 2 é o número, assim. Se ele vier, ganhou. Se ele não vier, também não vai fazer tanta falta, porque geralmente você vai ganhar com os nível 6 ali. O safado ainda traz a option, né? Inclusive eu ganhei de um galante nessa. Eu trachei a Scramble que ele tinha para trazer o Guilmon, passei ele, sei lá, 1. Aí, tipo, ele não tinha mais como fazer o. Eu passei evoluindo, né? No caso, eu não fiz as jogras, né? Eu evoluí um Wargreymon que eu tinha. Aí, tipo, ele não conseguiu voltar mais, porque ele não tinha nível 3, a brilha estava vazia, aí eu consegui ganhar, né? Por exemplo, um exemplo de partida. Outro eu joguei contra o TS, eu joguei contra um TS, aí ele fez aquele combo de Minerva, Homeros, blá 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 blá, blá. Ele fez um swarm enorme assim na mesa. Ele tinha, sei lá, uns 4 Digimon, 5 por aí. Eu tinha que fazer alguma coisa. Tipo, eu tinha Metal Garurumon, mas eu não tinha Wargreymon. O que foi que eu fiz? Angeomon, evolui o Metal pro Omnimon, pô, limpei a mesa dele toda, arranquei um teatro, e é isso, sabe? Vou conseguir voltar bem, assim, consegui segurar legal. Ganhei a partida? Não, mas deu pra segurar. E esse negócio de trashar option também, porque você pode tanto impedir o acesso a um recurso do oponente que ele setupou, quanto a matchups muito específica, você pode tirar muito condition do oponente, né? Eu acredito que essa carta foi feita pensando na Doomsday Clock do Diaboromon. Não que o deck use, mas é o flavor do filme, né?
Aham, sim, Só que, por exemplo, tem decks como Galacticmon que dependem da Ragnarok pra ganhar o jogo, que é uma option. sim. Aí você Inclusive, pode eu já acabar joguei contra trashando esse. ela, né? Sim, eu joguei contra esse deck. Ele é legal, ele é legal. Porque o Galactic ele fica imune para ataque, é uma Sim. doideira. Mas Mas assim, é dá, só uma questão da dá. versatilidade da carta, né? E outra coisa que eu acho Sim. em Pode falar? balanceamento um crime é que não. Ele também, assim, historicamente, né? Ele é um DNA que não tem Ah, efeito pra quando é DNA. que não tem o quê? Um efeito pra quando é feito por DNA. Hum, é. Bom, aí. Como eu jogava de Omnimon, o da Nokia, geralmente você tem algum efeitinho. Tanto o Alter S quanto o BT-22, eles fazem alguma gracinha, né? Quando você faz por DNA. Eu acho que ele não faz pelo fato de que quando ele entra, ele já faz muito estrago, né? Sim, Aí sim. eu acho que. Então, mas é uma questão forte porque, por exemplo, como você falou, né? Você fazer um Angeomon, evoluir qualquer um dos outros Digimons pra ele, você não perde nada. É, assim, a Angelmon, teve muita gente que me questionou porque. E, tipo, eu fui jogando e a galera achou interessante, viu o valor dela, sabe? Não é que seja, tipo, é como eu falei, assim, o deck, tudo é debatível, né, dele. Não tem uma lista perfeita, assim, sabe? Mas na local eu desenrolo legal, assim, contra os decks que eu pego. E também eu acho que ela condiz muito com tanto o seu estilo de jogo quanto a proposta do seu deck. Que é realmente Sim, fazer jogada de teto alto. E ela entrega muito bem isso. eu tô, geralmente eu fico ali, ganhar é difícil, porque esse deck é complicado, mas, pô, eu consigo jogar direitinho, assim, contra vários decks, assim, da local. E agora, um dos últimos tópicos para esse vídeo. A gente falou assim, de uma forma geral, quais seriam as vantagens e desvantagens do deck, mas se fosse falar de forma pontual para ter uma conclusão, um resumo, quais seriam? Tá. A vantagem. Bom, vou falar das desvantagens primeiro. Eu sou meio pessimista. Ele tem pouco card advantage, ou seja, você não sobe o número de cartas da sua mão, né? Você só compra ali na Digievolução ou quando você faz um tie. É isso. Ele é um deck lento, assim, mais lento do que o normal, na minha opinião, que você depende de fazer tamers para poder começar a jogar. É... deixa eu pensar. E as suas jogadas iniciais não tem muito valor. Você não gera muito valor nelas. Ou seja, você joga um tamer, passa por cara e não faz nada. Diferente de outros decks. Por exemplo, TS, por exemplo. Né, que joga um tamer, o tamer faz alguma coisa e você continua jogando, sabe? Então, o início do jogo dele é muito fraco e ele é lento. Mas, em compensação, se você consegue fazer o setup ali de 4 cores, 5 cores ou até as 6 cores, o deck é incrível, assim, é uma máquina. Você faz muita coisa de graça, fica muito forte, sabe? Aí a vantagem dele é aquilo, você tem que passar por aquele início de jogo sofrido para quando chegar ali no início, assim, se você contar com a sorte do oponente checar algum tamer, por isso que são 13 tamers, inclusive. A gente acabou nem falando dos tamers, A né? gente esqueceu, né? Por causa dessa É onda do verdade. trazer a gente foi pro final, achou que tinha acabado. É, Dá pra voltar, dá tipo, pra voltar. Não tem problema dá, não, pra aproveitar agora o gancho, pô. Fala dos tamers, rapidinho. verdade. Tipo, eu uso 13 tamers porque é, eu acredito que você queira ver todos, com exceção do Tai, que você quer ver todos eles, os 4, se o cara checar, o Tai é incrível. A carta é absurda. Um defensor dos quatro Porque tais.
Isso, tipo, é a coisa mais diferente que tem da lista, assim, na verdade. Porque tem Adventure que não joga com tie, tem Adventure que joga com 2 ties, com 3. Alguns que eu mais vejo jogam com 3. Mas eu uso 4 por quê? Porque o tie, quando ele. Se você faz ele é um setter, né? Que quando um Digimon bate, você vira e dá um draw. E uma vez por turno, você pode jogar uma carta Adventure da sua mão com custo igual a 2 mais um para cada cor de Temer que você tem. Aqui eu tenho 6 cores, né? Então eu consigo jogar até uma carta custo 8. Então eu consigo jogar qualquer nível 5, se eu tiver as 6 cores. Ou, se eu tiver as 5 cores, que é o que geralmente o deck consegue, eu consigo jogar um Geomon de graça. Então, assim, é uma carta que ela te gera 7 de memória, que é o que eu falei. Ela te dá um volume de jogada muito alto. Então, assim, se você faz no começo do jogo e o cara checa outro, pô, são 2 nível 5 que você joga na mesa de graça. Assim, sabe? Então, eu acho que, assim, é a carta imprescindível que você sempre tem que ter na mesa. A segunda carta mais importante, na minha opinião, é o Met ITK do Starter. Esse é do Starter. Que é o roxo e amarelo, porque ele dá rush. Então, ele casa com a finalização que você quer fazer, com os níveis 6. Né? E os outros dois da AD1, né, que é tanto o Easy Tie quanto o Met ITK, eles se complementam. Né? Você faz mais corpos com TIE e TK barato, né? E o Easy Tie tem uma coisa curiosa que você consegue subir. Por exemplo, você faz a Angelmon para evoluir a sua outra stack para o nível 6 de graça, né? Daí você consegue, no final de toda a resolução, você consegue usar o Easy e Tai para evoluir a Angelmon para outra contraparte, para outro nível 6. Tá ligado? Isso tudo por 1 ou 0, se você tiver os 6 temas. Então, basicamente, você não gasta memória para fazer as duas stacks. Se você chega no ponto da partida que eu falei, no ponto crítico, né? Que é ali 5 a 6 cores de Temer. Tá ligado? Então, tipo, você quer ter todos eles na mesa, mas os mais importantes são o Tai, porque volume, e o TK Met pelo Rush. O Rush é imprevisível porque... Imprescindível, Oi. acho que a palavra certa é essa, né? Uhum. Porque, como são deck de jogar Digimons na mesa direto, normalmente, né? O não ter Rush faz com que você não consiga tirar finalizar. valor. Finalizar, Exatamente. tirar valor de todas as vantagens que você faz. Porque não adianta você jogar bicho e não reduzir a vida do planeta zero, porque essas são incondition no final, né? Você ganha de uma forma. Exatamente. Então... Aí, das curiosidades que eu tenho sobre os Tamers, é porque na D1, né, eles mudaram as condições, tanto de memória quanto de redução. Porque no ST você tinha esse Met TK, que reduz o custo quando algo fosse jogado, um Digimon, né, no caso. O do outro start acho que era o do que dá blocker, né, que é o Tai e Easy, eu acho. E tinha a Mimi, Joe e os outros, né, que eram ganhar memória se você tiver o Adventure no start também. Como é que você acha que esses efeitos impactam no deck? Tá. Os antigos com relação aos novos, né? Tipo assim, os antigos, eles... No frigir dos ovos ali, eles só te dão 2 de memória. Falando dos comuns, né? Ou incomuns, sei lá. Que é o Joe e Mimi e Sora e Karen? Não lembro, porque o anime foi você. É justo. Mas, basicamente, os comuns, né? Eles te dão um de memória se você tiver um Adventure na mesa, né? Um Digimon Adventure. E eles reduzem o custo em 1.
de uma carta de Venture. Então, assim, falando mais, Não é nem carta, na verdade, Digimon carta, né? eu acho que é Digimon. É só Falando Digimon. de maneira mais curta do que correta, eles vão te dar 2 de memória, né? Já os da AD1, não. Os da AD1, eles te geram muito valor. Por exemplo, o exemplo que eu dei da Angelmon. Digamos que você esteja no... Não vou falar nem na situação ideal, mas na situação que é o ponto crítico que você quer chegar, que é ter 5 cores. Ou 4 também. Não tem problema. Você sobe a stack da Breed, você faz evoluir por 2, aí você evolui de novo para um nível 5, aí qualquer um dos nível 5 que não seja Angelmon, ou pode até ser ela mesma também, caso você esteja brincado e esteja com 2 só dela na mão. O match, aí você vira o match azul e amarelo, e se você tiver 4 cores, você já joga o seu próximo Digimon por 2. Por 2 a menos. Então você já reduziu o play cost em 2. Você pode jogar o nível 4. Ou você pode jogar o nível 3 por 1 e evoluir ele com Easy Tie. Tipo assim, os da AD1 eles são muito versáteis. Então assim, aí você faz outra stack de Angelmon, por exemplo. Evolui a primeira para o nível 6. E você, no final de tudo, você vira o Easy Tie e evolui a segunda stack de Angelmon que você fez por 1. Então, assim, você fez 2 nível 6 por 3 de memória? 4 de memória, vai. Se você jogar o nível 4 direto. Não sei se você entendeu o meu raciocínio. Não, dá pra entender. Tipo, você consegue fazer muito valor com os temas novos. E assim, a rate deles, pra mim, na minha cabeça, ela meio que é isso. Não dá pra você misturar muito. Não dá pra você usar os antigos e os novos. Tipo, ou você usa só os raros, por exemplo, o Easy Type preto e verde e o Matte TK roxo e amarelo com os novos, ou você usa a base antiga mesmo. Mas assim, novamente, eu acho que jogando com os nível 6, eu não vejo sentido usar os antigos. Dá para usar os antigos se você usar a base antiga. Se você jogar só com nível 5. Aí eu acho que vale mais a pena, né? Porque os nível 6 evoluem de graça, então acho que dá para usar, sabe? Mas do contrário, eu acho que os da AD1 só são melhores mesmo. Então, e como você mesmo falou, como você quer fazer o Minimon nesse deck, eles te ajudam a conseguir as 2 stacks pro DNA. Pra mim, o objetivo final sempre é você fazer um Minimon. Como eu falei, assim, o bicho é enorme, tem blocker, tem raid, remove a mesa inteira, ele responde deleção. É aquilo, se o cara tentar deletar ele só dá partition. Então, assim, eu acho que o Minimon agrega bastante no deck. E eu acho que tipo, não tem por que não usar, sabe? Eu acho. Além de ser o Eu protagonista acho. do jogo. Pô, falou tudo aí. Quem assistiu o primeiro filme assistiu. Quem não assistiu ainda, assista. Bom demais. O da guerra lá, né? Tem o Sim, Gromon. é. Tá no YouTube agora da Bandai, se eu não me engano. Assisti lá de novo, inclusive. Uma coisa que você comentou mais cedo é que você é pessimista, né? Por isso começou pelas desvantagens. Ah. Como o pessoal daqui diz, é a coitadolândia, né? Mas, tipo, velho, não dá pra comparar com esses decks novos que... Não é que o deck seja ruim, não é ruim. Mas, pô, buscadores que pegam uma carta da trait e outra carta full genérica, tipo, sei lá, TS. Pô, você sempre vai pegar 2 cartas, sempre vai pegar 2 cartas. Tipo, eles estão lançando isso pra todos os arquétipos atuais. É, exceto Todos quando os... tem um moving, aí eles pegam uma normalmente. Pô, mas
O Não, não tem nem E-Move como também, comparar, né, já. pô? O iMovie aumenta muito a consistência, assim. Concordo. Exatamente. Mas Pô, é a se forma a que eles encontraram Biomon. de, entre aspas, balancear, né? Sim, por exemplo, se a Biomon tivesse o Moving, pô, Ela seria quase o comum. absurdo, absurdo, absurdo. Não tem, então a gente tem Uhum. que lidar com isso. E, e também uma coisa que eu acho que atrapalhou o deck nesse sentido é porque ele recentemente teve um power creep bem grande no jogo, né? Com a chegada de TS. Hum, Dá pra dizer que é a CS com a Hurry, que já começou a dar os indícios desse power creep, mas assim, se CS deu os indícios com aqueles temas de start da main, fazer um monte de coisa, né? hum. As options, reduzindo o custo, ficando mais eficiente, por aí vai. TS, vou jogar isso pra outro nível, porque agora não é start da main, é start do turno. É, Agora a assim, gente tá vendo um monte de jogada, assim, claro que é combo de YouTube. Muitas coisas tem que se alinhar, né? Mas é possível fazer jogada que você vai pra 10 de memória do oponente e no fim de toda a sua jogada você resolve o setter e vai pra 3. e vai 3, sim, sim, sim. Tipo, é, como eu comecei a jogar na 23 e Digimon é um jogo muito difícil, então assim, eu tive que ter muita boa vontade para poder acompanhar o jogo. Eu confesso que até hoje eu hoje eu até consigo entender um pouco, mas o jogo ainda é muito difícil para mim. Mas, pô, da 23 para 24 deu para perceber uma mudança muito grande, assim, muito grande no jogo, muito. Só de você poder, tipo, dar hard play nesses nível 6 assim, você não faz stack, você vai, só joga ele o nível 6 lá na mesa e ele vai fazer alguma coisa muito boa, é muito forte. E, tipo, a Homeros, assim, que carta boa, velho, que carta boa. Você repetir um efeito de algum nível 6 assim, pô, é o que eu falei de volume de jogada, assim, você consegue fazer muita coisa pela memória que você pagou, sabe? E assim, os decks, eu sinto que os decks antigos não conseguem aproveitar tão bem a memória quanto esses decks mais novos. Mas Aí eu assim, a impressão assim, minha, né? gostaria de falar um pouquinho, porque a gente tá falando já meio que sobre isso, mas onde o deck se posiciona no jogo atualmente, na sua visão? Hum, olha, se fosse colocar por tier entre S a F, S a meme, onde S para mim seria o TS, eu acredito que ele estaria ali no tier B, quase A, porque para mim os decks tipo de tier maior são esses decks mais novos, porque como eu falei, eu acho que o suporte que eles receberam foi só é melhor. Eles power cliparam nesses efeitos de Searcher, de Move, então, pô, eu acho que quem joga com isso é mais beneficiado. É aquilo, não é como se os decks antigos só fossem muito piores, sabe? Mas eu acredito que a consistência de Digimon é algo mais. Tipo, velho, o seu deck não ser consistente te pune mais frequentemente do que em outros jogos, por exemplo, sabe? Uhum. Eu sinto que às vezes quando o deck brica, é como se eu nem tivesse jogado a partida, assim, sabe? É só o oponente jogando e é isso. Então, pra mim, o Adventure, ele tá ali naquele tier B, quase A, por conta disso. Porque se o deck roda, pô, máquina, assim, você faz muita coisa, muito efeito e tal, mas ele não tem consistência pra rodar sempre. Eu acho curioso porque no formato da D1 tem o Imperial Dramon indo contra uns pontos que você deu, né? Que é Ah, a questão de excelente, que joga os tamers. Não tem essas hum. coisas novas também, as ferramentas, né, que o TS recebeu, mas tá aí topando. Então tem coisa antiga que ainda joga assim. Claro que ele ganhou uma Sim, ajuda muito boa, né? O Fighter Mode deu o top end que o deck precisava. assim, tipo, é o que eu disse, assim, não é que os decks antigos são automaticamente muito piores. Eles só estão um pouco atrás pelo fato de as cartas novas serem melhores, né? Sim. Mas os decks rodam. Falando especificamente do Imperial, eu acho que é porque, pô,
esses decks de jogos, assim, quando você acha as peças, você só passa por cima do cara, sabe? E o Imperial é um desses, assim. Pô, eu assisti uma partida do regional, do primeiro regional que ele ganhou. De Sydney, se não me engano. Se eu não me engano, foi esse, assim, que o cara só fez o Imperial Dramun sem nada, assim, no cru, sem temas, sem nada. Ele fez o nível 4 atrás, subiu, jogou um Stingmon, foi fazendo a stack. Eu falei, meu amigo, no turno 2 isso, eu fiquei, meu amigo. E o cara só aceitou a derrota, né? Mas, enfim, eu acho que o meu ponto é a consistência, né? Os outros decks ganharam muita consistência, muita otimização de memória, enquanto os antigos ainda estão um pouquinho para trás nisso. E a Adventure com certeza vai ganhar suporte, né? É o primeiro anime da franquia. Deus te ouça, Acho que é o né? mais emblemático, talvez. Acho que é, né? Pra Bom, mim, é pra mim Tamers é por motivo óbvio, né? bom demais Temer também. Não, com certeza, é muito bom também. Duas Eu, lendas podem coexistir. claro, pô, Ou claro, três, claro. né? Tem o A02 também, que o pessoal gosta muito. Não, E outros eu também. gosto também. Gosto da 02. Eu não montei o Imperial porque já tinha muito na local, inclusive. Aí eu, Uhum. vou ficar no meu Adventure mesmo, que tô feliz. Mas é com uma longevidade boa pro jogo. Não deve ficar sem suporte, não. No mínimo, uma Né? vez por ano deve vir coisa nova. Assim, é o meu xodózinho, então tá montadinho, deixa ele lá. Tô tranquilinho com ele. Vai ficar sempre aí. Quando receber suporte, eu mexo e vou ficar jogando com ele. É como eu disse, sim, não é que ele seja um deck ruim, sabe? Ele só é meio lentinho, bichinho. Mas dá pra jogar, dá pra jogar, dá pra jogar. Achei fofo. Você tem. E Assim, ele acho que a gente já falou sobre tudo, não? Quer falar mais alguma coisa? e pô, Acabei te cortando, o deck, sem querer. né, que isso? E assim, pô, eu gosto de jogar com o deck, assim, já me acostumei a jogar com ele. Então, pô, vou ficar jogando com ele até aparecer alguma coisa mais que me chame mais atenção. E vira e volta eu tiro ele da bolsa. Acho que a gente já pontuou quase tudo, não tem como pontuar tudo, né? Sim, Mas não dá. quer falar mais alguma coisa, adicionar algo? Ou mandar um salve? Coisa do tipo. Pô, eu acho que a gente já falou de, pelo menos assim, do que a gente lembra, né? Acho que tudo. Pô, a Adventure é uma gama enorme tem vários jeitos de jogar, sabe? Então, aí fica o gosto do freguês. Dá A pra minha. fazer vídeos assim, ó, perdão. Quer falar que dá É, pra fazer vídeos assim pra quase todas as versões que o deck tem, né? Por exemplo, você pô, citou o nosso amigo Anthony que joga da Adventure na local também, né? E ele tem uma aham, abordagem diferente da sua. sim, Aí, por exemplo, se trouxesse ele pra cá, ia dar outro vídeo quase uma hora dele falando da versão dele da Adventure. com certeza. Assim, também tem o fato que eu falo bastante, né? Mas daria. É o que eu falei, assim, o deck dá pra você fazer um monte de coisas com ele. Eu dei os motivos por jogar dessa forma, né? Sendo o principal o meu estilo de jogo. Mas dá pra. Pô, o deck é. O arquétipo é muito rico, dá pra fazer muita coisa com ele. Não tem um salvezinho não pra mandar pra alguém? Um abraço pra meu coach João Lucas. A call do comum foi Bala, coach Gervásio, coach Bernardo, Kid, Pedrão, nosso Deus Otávio, o lojista, o dono da C, que é onde a gente joga toda quinta-feira. Obrigado, Otávio. Obrigado, Otávio, exatamente. Toda quinta-feira a gente tá lá batendo ponto, jogando nosso semanalzinho. Né? Tem semana que dá 15, 16, 20, já bateu até 24 semanal, então agradecer a comunidade toda que me acolheu legal, assim, porque o jogo, como eu falei, não é fácil. Então, tipo, todo mundo sempre ajudando, seja com cartas, seja com dicas, com ideias, com o deck emprestado. A galera da comunidade Aracaju como um todo, assim, é muito boa. Galera, sangue bom. Fechamos? Ou E tem eu mais dou um alguma salve coisa? pra quem tá assistindo. Muito obrigado pelo tempo. Conta.
Com E até a certeza, próxima. é Espero que isso. tenham gostado do vídeo. Deixem os feedbacks. Esse foi o episódio piloto, né? Vai ser até F0. Aí. Planejo trazer É, mais dessa série, talvez um por semana. Tem que ver a disponibilidade de outros convidados. E a ideia é trazer pessoas com experiência em certos decks ou arquétipos, para que elas possam falar da sua experiência com o deck, trazer um conhecimento e distribuir e agregar na comunidade geral. Nesse é primeiro foi de isso. Adventure, e nos próximos eu vou tentar trazer com pessoas que, por exemplo, têm decks das coleções recentes. Essa semana acabou de sair BT25, então, por exemplo, tentar trazer um Três Mosqueteiros, ou um TS, Anjos e Meu por aí vai. Deus. E Tem é isso uma aí. dica boa, tá? Tem uma dica boa? Tenho, tenho. Meu coach Gervásio, que joga de Apimon. O cara é brabo de Apimon. Você sabe, o cara sempre tá fazendo resultado lá de Apimon. Seja de Gaia, de Hades. Agora com reboot. Esse reboot tá prometendo. Então acho que Reboot trazer ele chegando 4 imune. vai ser uma visão boa. Acho que ele tem muita É, coisa pra me falar, eu acho. falaram, me falaram que ele vai ser convidado, foi convidado. Uhum. Não sei como é que isso aí, eu não sei como você ficou sabendo disso aí, não. Não, eu tô dando a minha, eu tô dando Ah, a minha dica, pô. Ele vai agregar pra caramba, velho, que o bicho é bom de Apimon, velho. achei que Porra. meu pássaro tinha vazado a informação. Não, 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 não. Convide ele, convide que o bicho é brabo. Convidaremos todo E mundo. tem, Teremos diversidade. é E isso, é isso, velho, é galera. isso. Obrigado. Valeu, falou. Obrigado a nós. Esqueci. Vai ter mais do Optimus Prime aí que eu esqueci que eu falo. Valeu.